Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Programa esse promovido pelos cursos de pós-graduação do Grupo Uninter, Grupo Referência em Educação à Distância no Brasil. Eu sou a professora Aline e estarei com vocês aqui nos próximos 30 minutos, 40 minutos. Vamos conversar um pouco, vamos trazer temas sempre relevantes para o meio acadêmico, para o mercado de trabalho. E hoje eu tenho aqui comigo a professora Cláudia Jaconski. É assim mesmo, professora? Mais ou menos, Cláudia Jankowski. Ixi, fui reprovada, pessoal. Cláudia, muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui conosco. É um prazer a sua presença aqui e o seu tempo aqui conosco. Obrigada, professora Aline. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. E vamos bater esse papo gostoso aí. Vamos falar um pouquinho das nossas pós-graduações, das nossas graduações, professora. Não, certamente. A professora Cláudia, ela é graduada em Ciências da Biologia, né? E com algumas especializações, dentre elas, especialização em agronegócios. E a professora Cláudia, agora, ela está na linha de frente de alguns cursos da ESCAM, que é a nova escola da pós-graduação. Professora Cláudia, conte pra gente, primeiro, antes de falar dos seus cursos, o que é a ESCAM? Então, vamos lá, né? A ESCAM é a Escola de Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Ela nasceu em final de 2024, então ela é novinha, gente. Né? Bebezinho, né? Bebezinho ainda, recém-nascida, né? E ela nasceu por conta justamente do crescimento dela. Então, nós tínhamos cursos que faziam parte tanto da área politécnica, né, quanto da área de saúde. E por conta do crescimento desses cursos, então, a instituição resolveu dar um caminho próprio a esses cursos, criando a ESCAM, que é a Escola de Ciências Agrárias e Meio Ambiente. Maravilha, né? Sobre a coordenação do professor André Corradini, né? Então, Isso. desejamos aí todo o sucesso ao professor André Corradini, a você e a toda a equipe aí que estão na linha de frente da ESCAM. Agora, conta pra gente, professora. Você atua no curso de Gestão de Cooperativas. Isso. E? Gestão do Agronegócio. Gestão do Agronegócio. Isso. Conta pra gente, então, o que é a gestão de cooperativas. E é muito interessante que no caminho, aqui para o estúdio, eu vim ouvindo uma reportagem falando sobre a importância das cooperativas no estado do Paraná. E o quanto elas são destaque, né? E o quanto elas são importantes para a economia paranaense. Veja, tudo a ver, né? O seu Sim. curso nem estava ali, parece que foi encomendada a reportagem, né? Conta pra gente, assim, o que é o curso, qual é o perfil desse aluno. Perfeito. Vamos lá. Então, vamos começar pelo curso de cooperativas, né? Já que até a reportagem chegou para você, Até a reportagem né? ajudou, né? Vamos começar por ele. Então, o curso de gestão de cooperativas, apesar de ser o curso da ESCAM, que é a Escola de Ciências Agrárias e Meio Ambiente, ele não é voltado só para cooperativas do agronegócio. Então, ele é um curso voltado, inclusive, para cooperativas da parte financeira e da parte também de saúde. Então, ele tem uma visão bem ampla da parte de gestão de cooperativas. Então, toda a parte de gerenciamento, quanto a todos os processos que envolvem esse gerenciamento, como logística reversa, a questão financeira, né, a gestão das associações que atendem às cooperativas, né? Toda a parte também de comércio, de produção, de gestão de pessoas, né? E como que as cooperativas interagem no meio também, onde elas atuam, seja na área de saúde, ou seja na área do agronegócio, ou na área financeira. Então, é um curso bem amplo, né? E com um nicho de mercado bem interessante que demanda profissionais especializados nesse tipo de gestão. Então, né, Cláudia, você falando sobre essa questão das cooperativas, a gente sempre pensa em cooperativa, na questão do agro. Isso. É uma tendência a gente pensar em a cooperativa na questão do agro. Mas é fato que as cooperativas elas são muito mais amplas do que isso. E aí, eu que fiz um doutorado na área de economia social e solidária, e aí uma das coisas que me chamou a atenção na época, quando a gente não sabe nada, você descobre qualquer coisa e fala, opa! Mas as cooperativas, elas surgem no Brasil, né, no sul do Brasil, justamente com essa cultura que vem da Europa de troca, né? Então, você vai começando assim, então eu tenho a pá, você tem a escavadeira. Vamos trocando e a gente vai se ajudando.
né? Num Isso. sentido meio, literalmente, uma economia solidária, que vai contribuindo nesse sentido. E aí, a gente vê hoje em dia as cooperativas avançando, né? A gente tem cooperativa de saúde, que é muito forte. A gente tem a cooperativa bancária, Isso. que também é muito Aham. forte. Né? Então, quando a gente fala em gestão de cooperativa, se tem alguém aqui pensando, tipo, nossa, para que serve um curso de gestão de cooperativa? A gente pode dizer que serve para quase tudo hoje em dia. Exatamente. É um nicho de mercado que está, como eu falei, que está aberto, né? Que precisa de profissionais que sejam especializados no tipo de gestão que é específica das cooperativas e que tenham esse olhar que você falou de colaboração, de cooperação. Né? Que é um olhar que a gente precisa ainda desenvolver em algumas áreas, né? Precisa crescer ainda. Então, aí você comentou desenvolver, e eu ia justamente falar sobre isso. Primeiro que me parece que no Brasil a gente tem que fortalecer muito essa visão de que nós Concordo com temos você. que colaborar. Primeiro, esse é um ponto. E o segundo ponto é que, historicamente, nós vemos que grandes mudanças aconteceram na sociedade graças à união das pessoas, até lutando contra o custo de vida, porque as próprias cooperativas, elas surgem nesse sentido, tipo, nossa, tá caro a vida, vamos se ajudar. Então, a gente, voltando um pouquinho aqui no meu histórico, né, em relação à pesquisa, são as cooperativas de compra e cooperativas de venda. Então, vamos supor aqui, a gente se organize e vamos comprar matéria-prima mais barato. Ou então, vamos fazer uma compra de mercado, depois a gente comprando em grande quantidade, divide, fica mais barato para todo mundo. Exatamente. Existia aqui no Paraná, uma época, um mercado que eram pequenas redes de supermercado que faziam uma cooperativa para comprar os produtos das grandes atacados. Daí eles tinham uma gestão própria. Mas eu vejo que isso é uma tendência futura, novamente. Por quê? Porque nós estamos enfrentando, não só a nível de Brasil, mas a nível global, um alto custo de vida. Né? Então, parece que a gente está avançando. Em alguns aspectos a gente avança, em alguns a gente retrocede. Né? O custo de vida está ficando mais alto. Então, a gente vai ter que se organizar e vai ter que se ajudar para conseguir sobreviver. E a gestão de cooperativas ele é um grande canal nesse sentido. Exatamente, Aline. Eu acho que toda a formação que o curso oferece é bem para isso mesmo, sabe? É para desenvolver essas competências, para esse olhar de colaboração e de gestão, né? Porque envolve vamos pensar que se você vai estar contando com a colaboração de diferentes, né, frentes, você precisa ter alguém que consiga gerenciar as diferentes demandas, conciliar os interesses, né, administrar possíveis dificuldades que naturalmente vão ocorrer, para que todos ganhem com isso. Sim. Né? Então, não é uma coisa fácil, não é uma coisa para uma pessoa que não tem uma formação voltada para esse cenário consiga fazer de uma forma tão tranquila. Então, por isso eu acho importante esse curso, sabe? Para quem está nessa área, para quem tem interesse em trabalhar nessa área, é muito importante. E é nesse que você falou, né? Porque não existe um ganhador. Não. São todos. Aí está a diferença de uma gestão de cooperativa, Isso. né? Todo mundo vai sair ganhando, pelo menos esse é o propósito, né? Que todos saiam ganhando de uma forma igualitária, ou então Exatamente. Proporcional ao seu trabalho. Né? Exatamente. Se a gente leva um pouquinho para a questão da cooperativa do agronegócio, por exemplo, né? Tem determinadas chácaras, determinadas fazendas, né, produtores rurais, que eles dependem da cooperativa para toda a sua produção. Porque eles sozinhos não conseguiriam fazer a venda da sua produção, né, muito menos fazer o transporte dessa produção até o local onde estão os compradores. Então, aí entra a importância da cooperativa, né, nessa área em específico. Né? Administrar essa comunicação entre os diferentes produtores rurais, entre as demandas daquelas empresas que vão comprar, né? E toda a logística de entrega, de recolhimento, né? E de venda dessa produção. Então, a cooperativa ela vem para fortalecer mesmo esses laços, sabe? Assim, por meio dela que tem muito do nosso movimento,
né, do agronegócio, ele vai por meio das cooperativas. E o mesmo caso a gente pode levar para outras áreas de cooperativas, como você mesmo trouxe na nossa conversa, que é a cooperativa médica na área de saúde, né, ou a cooperativa de crédito que os bancos trazem também. Então, isso é muito importante. Esse nicho da cooperativa, eu acho que é um nicho que está em crescimento no Brasil, que ele traz boas perspectivas para quem está interessado aí em entrar numa nova área, né? Eu acho que é um bom caminho aí para quem tem interesse nessa parte de gestão e que gosta, né, de trabalhar ajudando o outro, né? Então, é bem isso, né, Cláudia? Você falando agora da entrega, né? Eu lembrei aqui, minha memória hoje está lá, ó, resgatando. A minha sogra, ela morava no interior de Santa Catarina, e o meu esposo conta que ela, na época que ela colhia leite, ela deixava lá na frente e o pessoal da cooperativa passava e pegava o leite pela manhã. Né? E eu fui lembrando, quando você falava, de grandes cooperativas que nós temos aqui no oeste do Paraná, Sim. no norte do Paraná, que são referências até para o Brasil. E aí a gente vê novamente uma coisa que eu insisto muito em quase todas as minhas falas, é que nós não somos nada sozinho. Perfeito. Por quê? Porque mesmo que você seja um empresário, você precisa pagar o salário para alguém produzir para você. Então, no caso da cooperativa, mostra bem essa necessidade do outro. Quer dizer, nós precisamos do outro para sermos. Exatamente. Não há dúvida nesse sentido. E a cooperativa, ela traz muito isso. Você veja, lembrei do caso da minha sogra, né, que não está mais entre nós, mas meu esposo contava que ela, quando colhia o leite, deixava lá e o caminhão da cooperativa passava e pegava. O que ela sozinha faria com um monte de leite? Nada. Tinha que fazer muita manteiga, muita nata e tudo mais. E ainda né? era capaz de perder a produção, Porque né? era muita coisa. Muita coisa. Né? Então, você precisa dessa rede. Exatamente. Acho que, mais do que tudo, nós observamos que, na sociedade atual, nós precisamos dessas redes, precisamos do outro para a gente se fortalecer, para a gente existir. E esse conceito, né, essa proposta legal que vocês estão trazendo aí, maravilhosa, de uma gestão de cooperativa, vem tudo a calhar, né, Cláudia? Exatamente. A gente tem que desenvolver o que a gente chama de alteridade, né? Que é o olhar para o outro, né? Então, você trabalhar e você pensar em ações onde você possa ajudar o outro e contar com a ajuda do outro para você também, né? Porque a partir do momento que a gente se isola, e vamos pensar que a gente hoje vive num mundo em que o isolamento está crescendo. Então, o mundo da selfie, o mundo de eu na minha própria tela, né? Do mundo que eu crio e eu mostro, que não necessariamente é o mundo real, né? Então, é um mundo com pouca alteridade. E a gente precisa estimular, sabe, desenvolver isso. Porque, como você falou, a gente não é nada sem o outro. Sim. Né? Nós somos seres sociais, nós vivemos em sociedade e nós dependemos do outro para a gente se constituir como nós somos, como seres humanos. Né? A gente se forma pelo outro. Exatamente. Não há dúvida, né? Não há dúvida nisso. E assim, a gestão de cooperativa, ela traz muito nesse sentido, do tipo, ganhamos juntos. Literalmente aquela frase, juntos somos mais fortes. Exatamente. Né? E a gestão de cooperativa, ela conversa com outros cursos também. Então, né, trazendo um pouquinho aqui para a realidade da escola, né, da SCAM, então a gente tem a questão do agronegócio. Então, a gente tem ali o curso, por exemplo, de gestão do agronegócio. E tem o curso de administração rural. Qual a diferença? Bom, um ponto em comum entre eles é que ambos podem conversar com gestão de cooperativas, mas cada um num cenário, num recorte diferente. Então, por exemplo, alguém que faça administração rural, ele vai se preocupar com a administração de uma propriedade rural, né, em si, é a administração daquela propriedade. Né? A produção, os insumos, né? O que precisa e tal. E ele vai precisar da cooperativa também, muitas vezes, como associado. Né? Para poder dar vazão a essa produção, como você falou, o caso da sua sogra. Né? Agora, se ele quer um olhar mais amplo dentro dessa questão de negócio, de gestão do agronegócio, então ele tem o curso de gestão de agronegócio, que também vai conversar com as cooperativas. Por quê? Porque hoje a gente tem as cadeias produtivas no Brasil, né? Então, o Brasil ele é um grande produtor, ele é uma referência mundial em commodities, né? E o gestor de agronegócio vai trabalhar diretamente com os commodities. Quando você fala em agronegócio, só para a gente ali esclarecendo, você está pensando no grande produtor. No grande no produtor de soja, no pecuarista. Isso. Ou no produtor médio, né, de médio porte, que fornece a sua produção, toda a sua produção,
para uma grande empresa. Né? Então, ele também entra nesse daí. O que não entra é o pequeno agricultor familiar. Né? Mas, a partir do produtor de médio porte, ele já entra na questão da gestão do agronegócio. Né? Ele já tem porte suficiente para ser um fornecedor de grãos, né? Ou um fornecedor de carne, né? Para uma grande empresa, e isso virá, então, sustentar o commodities e entrar na questão do comércio exterior. Né? Então, quem trabalha com gestão de agronegócio trabalha com essa visão mais ampla. Então, ele vai trabalhar realmente ali com toda a questão da logística reversa, com a questão da logística de ir e vir. Então, vamos pensar nas nossas estradas, vamos pensar na logística por meio de rios também, que a gente tem aqui no Brasil, né? Por toda a realidade diferente que a gente tem nesse Brasil. E ele vai precisar também das cooperativas, porque muitas vezes aquele produtor de médio porte, ele faz parte de uma cooperativa que, juntando a produção de todos eles, vai fornecer, vai alimentar, né, essa grande empresa que esse gestor do agronegócio vai trabalhar. Então, você veja que a cooperativa, assim como o gerenciamento, como são áreas que se conversam, né? Não são áreas isoladas. Né? Aí eu acho que é assim, o grande lance da gestão. Né? Que ela permite essa conversa entre diferentes frentes, onde um alimenta o outro e um ajuda o outro. Né? E eu penso que nos seus cursos também você consegue ver muito isso nos seus cursos de pós-graduação. Então, eu sou graduada em administração, né? E tenho ali um doutorado em sociologia. O pessoal brinca que eu me perdi. Eu te falei isso, né, Cláudia? Mas eu vejo assim, a gente brinca que a gente vê gestão em tudo. Porque se tem um curso que realmente consegue deixar de uma forma muito ampla, né, essa relação mercado, pessoas e as várias áreas do mercado, é a administração, é a gestão. Né? Porque aquilo que você falou ali sobre a questão do transporte, você falou da logística, tem a parte financeira, tem a parte do pessoal, que eu sempre brinco que é o maior desafio das organizações. Com certeza, porque lidar com o outro não é fácil. Eu brinco, se lidar comigo mesmo já não é fácil, lidar com o outro, né? Pensa, gente, lidar com você é difícil, pensa lidar com o outro. Mas é bem isso, né? Tem a questão de como chegar esse produto no mercado através do marketing, né? A própria comunicação. Exatamente. E os desafios agora através das redes sociais, quer dizer, esse novo marketing que surgiu, né? Que eu brinco, né? Quem é mais experiente como nós, né, Cláudia? Saiu do banner, né? Saiu Exatamente. E agora foi para a tela. Né? Não tem mais lista. Esses dias alguém mostrou esses memes que aparecem, né? Você tem ali um catálogo da Editel. Você tinha que procurar o telefone de alguém, né? Hoje em dia você acha tudo em todo lugar. Vocês sabem o que é catálogo da Editel, gente? Você sabe o que é lista telefônica? Olha que essa mulher desenterrou. Esses dias eu vi uma imagem e eu falei, gente, isso aí ia valer ouro hoje em dia. Né? Achar um catálogo da Editel. E aí você tinha ali toda a questão da propaganda das empresas, ou então quem procurava oportunidade de emprego. Exatamente. Tinha o catálogo, tinha um caderno específico de classificados nos jornais aos domingos para encontrar emprego. Então, assim, tudo isso mudou. Né? E tudo isso passou pela gestão, já que a gente está falando Exatamente. sobre isso. Né? Tudo isso passou pela gestão. E as organizações, a gestão, ela teve que se adaptar a essa nova realidade. Né? Assim como a gente observou que as cooperativas mostram uma nova tendência, né? Porque as pessoas não vão procurar emprego mais no classificado e não vão divulgar mais seu produto no Editel. Né? Passou por uma nova realidade. Né? O mercado de trabalho passou por essa nova realidade. Exatamente. Né? E agora, falando que a gente vê gestão em tudo, né, Cláudia? Vamos sair da graduação e vamos para a pós-graduação. Porque na pós-graduação nós temos inúmeros cursos de gestão também. Né? E um dos cursos que eu acho assim, carro-chefe da área que eu estou à frente é o curso de gestão empresarial. Nossa, que inclusive eu fiz. Eu ia dizer, ela é minha aluna. Sou ex-aluna. Né? Por quê? Porque é um curso que envolve tudo. Né? Exatamente. E a gente pensou esse curso realmente com muito carinho, pensando em todas as áreas. Porque a gente pensa assim, bom, o que é uma organização? Perfeito. E quando eu falo organização, eu sempre gosto de usar ampliar esse leque. Porque organização, eu falo, uma cooperativa é uma organização. Uma fazenda latifundiária é uma organização. Isso aí. Né? Uma cooperativa médica ou então uma organização não governamental, quer dizer, reuniu um grupo de pessoas
que precisa, né? Essas pessoas têm um objetivo em comum, como um grupo de escoteiro, uma igreja, ela é uma organização. E como organização, ela tem que ter uma missão, para que ela existe, para onde ela vai, o que ela quer fazer, como ela vai se relacionar com esse mercado, qual a forma de se comunicar, qual o papel de cada pessoa dentro dessa organização, quem é responsável pelas contas a pagar, pelas contas a receber, em suma, né? Todo esse leque de informações. Então, sem dúvida, o curso de gestão empresarial é um curso preparado ali com muito carinho. E, claro, a gente tem outros também com mais foco daí. Né? Isso fica até uma dica para o pessoal aí que está fazendo... Sim, eu acho importante isso, né, sabe? Depois que o pessoal sai de gestão de cooperativas, né? Vem aqui com a gente fazer. Exatamente, a gente fica a dica. É. E olha só, falando de gestão empresarial, né? Então, a gente está falando aqui de gestão de cooperativas e de gestão de agronegócio. Vamos trazer um pouquinho, ampliar esse olhar, Aline, vamos falar de gestão ambiental também, né? Que também está ali na nossa escola. São 3 cursos que a gente tem na escola e que conversam diretamente com o curso de gestão empresarial. Né? Porque nos 3 cursos, em algum momento, você vai trabalhar com uma organização. E que você vai ter que ter toda a parte de gestão de gerenciamento organizacional, né? Mas voltado para aquela área em específico que você escolheu. Sim. Né? Aqui, os exemplos que eu trouxe, né? O ambiental, as cooperativas e o agronegócio. Então, vejam que é muito interessante isso, como os cursos de graduação se conversam com os cursos de pós-graduação. E nossos cursos de graduação, eles vão trazer uma formação básica, com um olhar bem consolidado, que vai ser muito importante na pós-graduação quando chegar lá com você. Então, e aí a gente pode falar um pouquinho também das questões técnicas, né? Isso. Por exemplo, o curso de cooperativa, ele dura quantos anos, Cláudia? O curso de cooperativas, ele dura 2 anos. 2 anos. Ele é bem curtinho. E o de ciências, O de gestão do agronegócio, ele dura 3 anos, né? E o de gestão ambiental são 2 anos também. Então, veja que são cursos rápidos, né? Onde você já faz a sua base e já pode partir para uma pós-graduação. Sim. E aí eu ia falar, a nossa pós-graduação agora, ela dura no mínimo 6 meses, quando é 360 horas. Tem uma entrada a cada 4 semanas. Então, assim, pessoal, não pode vacilar. Exatamente. Né? Vocês me corram atrás, gente. Tem que correr atrás, não pode vacilar. Ou então, 480 horas, que daí vai ser 8 a 9 meses, né? A cada 4 semanas, nós temos ali uma entrada de alunos. Eu mesma estou fazendo uma pós novamente e eu falo, gente, já começou outro módulo. Corre atrás, Aline, não dá para... E eu aproveito até para compartilhar um pouco e falar dos desafios e até de uma falsa ilusão de que, pessoal, EAD é tranquilo. Isso é importante falar. É importante falar porque, assim, o EAD, ele é muito sério, né? O nosso EAD, ele é muito sério, ele é muito rigoroso, e ele pede uma disciplina do aluno. Né? Uma disciplina no sentido de dizer assim, tem um calendário que está lá para você. Fique atento às suas datas. Exatamente. E sempre que eu tenho aula interativa com os nossos alunos da pós-graduação, eu falo assim, pessoal, reserve no mínimo 1 ou 2 dias a semana para fazer as suas aulas. Isso. Não faça nessa do tipo, quando der eu faço. Exatamente. Porque esse quando der não vai dar. Porque você vai ver que tem tanta coisa que te leva nos dias de hoje. E aí, quando você vê, passou um prazo, você perdeu a APOL, você perdeu a sua prova, você... E aí eu acho triste, Cláudia, porque é um sonho que ficou escondido. Isso. Você começou um projeto que você largou. Né? E, às vezes, por uma questão só de organização do seu tempo. Exatamente. E, ainda assim, pegando um pouquinho aqui em relação à pós-graduação... Ali na área de negócios, né, na área que eu atuo, nós temos vários cursos também bem direcionados, Cláudia. E aqui eu quero deixar esse convite, né, para o futuro aluno da pós-graduação. Nós abrimos cursos aqui pensando em negócios e inteligência emocional, porque é uma tendência também do mercado. Sim. Se fala muito em inteligência emocional hoje em dia. Então, negócios e inteligência emocional, a gente também tem específicos para marketing digital, porque às vezes o pequeno empreendedor, a pessoa que está abrindo o seu negócio, ela quer gerenciar a sua própria rede. Como é que ela faz? E hoje o nosso mundo é via rede, né? Como a gente estava falando aqui já. É tudo conectado. Tudo conectado. Então, você saber
trabalhar o seu marketing digital, saber trabalhar com as redes sociais, isso é fundamental, senão o seu negócio não vai para frente. Não vai para frente. E saber o que colocar, no horário que colocar, Isso. como tirar a melhor situação. Não é simplesmente fazer posts, né? Não é simplesmente fazer post. É a tal do engajamento, né? Você ofertar conteúdo. Isso leva tempo. Sim. E pede preparo, né? Então, assim, a gente também tem cursos nessa área. A gente tem cursos na área de comercial e planejamento, gestão comercial bem específica. Às vezes, a pessoa tem um ótimo produto e não consegue levar no mercado. Isso. E veja a importância disso, Aline, desse curso de gestão comercial para os cursos que a gente estava falando aqui. Uhum. Né? Porque você vai estar trabalhando com a parte de cooperativas ou com a parte de agronegócio, você vai estar trabalhando com produto, vai estar trabalhando com comércio, gente. Tem que saber gerenciar isso. É, porque não adianta a gente ter o melhor produto possível se ele não chega no mercado, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que levar esse produto até o mercado, né? Então, a gente tem esses cursos, gestão de marketing, gestão empresarial, que é o meu chuchuzinho. Aí é maravilhoso, gente. É É maravilhoso. Ele te dá um olhar muito bom, assim, de cenários, sabe, de diferentes cenários. Eu recomendo o curso. Não é porque eu sou ex-aluna, não, mas é porque é muito bom. Não, mas ele ficou, realmente. Ele ficou bem, bem do tipo, assim, né? E tem ali também, claro, cursos de e-commerce, que também é uma tendência. Sim. Né? Negócios digitais, que também tem uma tendência. Sim. Mas, assim, a gente tem ali um leque de cursos. E aí, Cláudia, enquanto dá tempo, vou aproveitar para divulgar. Nós também temos uma página, né, da pós-graduação. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Nós, ali na área de comercial e marketing, nós temos uma página que é pós-Uninter Comercial e Marketing, que é realmente para divulgar e para conversar com os nossos alunos. Uhum. Né? Então, se você tem interesse, nos siga lá e converse conosco. Cláudia, não é que o nosso tempo está acabando já? Meu Deus do É céu, muito rápido esse negócio, muito rápido. gente. Deixa eu então aproveitar, e divulgar o nosso Instagram. O Instagram da Escola Scan é Escola Scan. Então é muito fácil encontrar, gente. Sigam a gente, ali sempre tem as postagens, sempre tem a divulgação dos nossos eventos, dos cursos. Vocês podem mandar suas dúvidas, né? Caso queiram mais detalhes do curso, podem entrar em contato ali ou pelos nossos contatos oficiais da instituição também, que estão à disposição de vocês. Ótimo. E alguma tendência, Cláudia, rapidinho, assim, que você queira deixar em relação a essa área de cooperativa, essa área ambiental? Eu acho que a tendência, gente, realmente essa parte de gestão, né, do agro e gestão de cooperativas está crescendo. Né? Nós somos um país de destaque nessa área, então se você tem interesse, olha, vale a pena. Ah, mas eu não sou da área rural, não importa, não precisa. Precisa ter o olhar para essa área, sabe? E se você gosta de comércio, se você gosta de trabalhar com commodities, também está aberto para você. Fica aí a dica, gente, é um mercado em aberto. Certamente. Obrigada, Cláudia, obrigada pelo seu tempo, por vir aqui conosco conversar. A você que nos acompanha, nos siga nas redes sociais. E eu deixo sempre o meu e-mail, que é aline.e@uninter.com. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até mais, gente.